Como poder mostrar que te amo? Como também expor que preciso contigo repartir o que sinto? Clamo, vem consolar meu tormento. Como poder mostrar que te amo, Cristo? In our lesson today, we're going to be speaking of the mystery of baptism. Nossa aula hoje de manhã vamos estar falando um pouco sobre o mistério do batismo. Baptism is a mystery O batismo é um mistério, because God is involved in this human action. porque Deus está envolvido nessa ação humana. In the ancient Greek church, it was called a mystery. Na igreja grega era chamada de um mistério. Later in the Latin church, it was called sacramentum. Depois, na igreja latina, se chamava sacramento. This is because even though it is a human action, E isso é porque, mesmo sendo uma ação humana, God is actually working in this action. Deus está trabalhando nesta ação. In Colossians chapter 2, Em Colossenses capítulo 2, it says we are buried with him in baptism fala que somos sepultados com Ele no batismo and raised with him through faith in the working of God. e ressuscitados por Ele através de fé no trabalho de Deus. So when a person is baptized Então, quando uma pessoa é batizada, in obedience to the gospel of Christ, obedecendo o Evangelho de Cristo, God is doing some marvelous things. Deus está fazendo coisas maravilhosas. He is forgiving our sins. Ele está perdoando nossos pecados. He is at that moment sending the Holy Spirit. Ele está mandando naquele momento o Espírito Santo. He is taking our debt note and nailing it to the cross. Ele está pegando aquele nosso caderno de dívidas e colocando esse caderno na cruz. He is freeing us from the grasp of the demonic powers. Ele está nos libertando do poder dos demônios. All of these things he is doing at the very moment of our baptism. Tudo isso ele está fazendo no momento do nosso batismo. Since God is doing such amazing things at this moment, Deus está fazendo coisas maravilhosas neste momento. this is why baptism is a mystery or a sacramentum. Por isso que o batismo é um mistério ou um sacramento. There are different words in the Bible that signify different actions. Existem palavras diferentes na Bíblia que significam diferentes ações. The Greek word baptizo means to dip or plunge or immerse. A palavra grega baptizo significa mergulhar, afundar, imergir. É a mesma palavra que pegar um prato e colocar totalmente embaixo da água. Na Bíblia inglesa e provavelmente na Bíblia portuguesa, This word is not translated but transliterated. a palavra não é traduzida, mas sim transliterada. It simply has its letters taken across into another language so you can pronounce it. Simplesmente pegam as letras e colocam numa outra língua para que possa ser pronunciada aquela palavra. But it is not translated because translation would be immersion or immerse. Mas não é traduzida, porque senão a palavra seria imersão ou imergir. There's another word, rantizo, Existe uma outra palavra, rantizo. and this means to sprinkle. Isso significa aspergir. This is the word used when the priest would sprinkle the blood of the animal on the altar. E essa era a palavra usada quando o sacerdote aspergia o sangue no altar. There is another word, pour, Existe uma outra palavra que é derramar. and this is the word kieo, E essa é a palavra keo. K-O-C. These are all different, São todas diferentes. and there's no confusion in the original language. E não há confusão nenhuma na língua original. The first individual that tells about sprinkling A primeira pessoa que fala sobre aspersão or pouring
ou derramamento, being used as a substitute for baptism, sendo usados como um substituto do batismo, is Cyprian, é um homem chamado Cipriano, who was a North African Christian. que era um cristão da África do Norte. And he talks about people who are sick and dying in their bed. E ele fala sobre pessoas que estão morrendo em suas camas. And the word for bed in Greek is klinis. E a palavra para cama em grego é klinis. Now this is why hospitals are called clinics, Por isso que hospitais muitas vezes são chamados de clínicas, because people are in their beds, their klinis. porque as pessoas estão lá em seus leitos, seus clines. In the 3rd century, the practice began No 3º século, essa prática começou when someone could not get up to go be baptized. quando uma pessoa não podia então se levantar para ser batizada. They would bring water and pour it over them in the bed. Traziam água e derramavam essa água em cima da pessoa na sua cama. They knew that this was not the biblical command, Eles sabiam que esse não era um mandamento bíblico, so some people refused to call them Christians and called them clinics. então algumas pessoas recusavam chamar essas pessoas de cristãos e chamavam essas pessoas de clínicos. They wrote a letter to the Bishop Cyprian and asked him about this. Mandaram uma carta então para esse bispo Cipriano e perguntaram isso para ele. And Cyprian said, yes, we'll go ahead and call them Christians, E esse homem falou: não, vamos chamá-los de cristãos. but if they get well, they better go be baptized. Mas se eles ficarem melhor, eles precisam então ser batizados. Baptism was the practice from the beginning, Batismo era sempre a prática desde o início. but after they compromised for the sick, Mas depois que eles cederam um pouco com relação a esses doentes, they began to compromise for everyone else. eles começaram a ceder então para todas as outras pessoas. But sprinkling did not become the normal practice Mas a aspersão não se tornou a prática normal for about 1,000 years or more after Christ. por aproximadamente 1000 anos depois de Cristo. In that time, immersion was the normal practice everywhere. Durante essa época, em todo lugar, imersão era a prática normal. The oldest church building that we know anything about A igreja, o prédio da igreja mais antigo que nós conhecemos, church building, did you say? Okay. Yes. Is in a building in a Syrian village called Dura Europas. está numa vila na Síria chamada Dura Europas. Dura Europas. It dates from the middle 200s, Mais ou menos na metade dos anos 200. and it was a house of a family, a large house, E era uma casa grande de uma família. and there was a large room like this one on one end of that house. E existia um quarto grande, como esse aqui, num dos lados da casa. And in the very end of that room there is a baptistry. E no final daquele quarto existe um batistério. And I'll show you a picture of it, I think, later. E eu vou mostrar uma foto disso um pouco depois. But it is clearly an immersion baptistry. Mas é com certeza um batistério de imersão. When we go back to the Old Testament for the background of baptism, Quando nós voltamos para o Velho Testamento para ver um pouquinho do pano de fundo do batismo, precisamos voltar até a construção do tabernáculo e do templo. Existia uma grande bacia, see, and it's called the Molten Sea. é chamado talvez de um mar de cobre, porque é feito de cobre e está cheio de água. Now, many people have in their minds a picture of this laver as a bowl that the priests wash their hands at. E muitas pessoas pensam nessa bacia como sendo algo talvez pequeno, onde o sacerdote lavava sua mão. But from the beginning, this was not a bowl, it was an immersion pool. Mas desde o início isso não era uma pequena bacia, era uma piscininha de imersão. If you look in Exodus chapter 28, Êxodo capítulo 28, look in your Bibles, please. olhe na sua Bíblia, por favor.
Make that Exodus chapter 29. Capítulo 29 de Êxodo. When the priests were ordained or consecrated for the temple, Quando os sacerdotes eram consagrados ao serviço no templo, this was at first Aaron and his sons, Eleazar, Ithamar, Nadab, and Abihu. primeiramente era Arão e seus filhos, Eliezer, Ithamar, Itamar, Nadab e Abiú. see. And if you look at verse 4 in chapter 29, Versículo 4, capítulo 29. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. this was, we'll see what this washing was in a minute, but this was an immersion. Vamos ver o que significa esse lavar-se daqui a pouco, mas era uma imersão. And this was an immersion sin ropa, without clothes. E era uma imersão sem roupa. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. This word in Hebrew is rakatz. E essa palavra lavar é hakatz. Diga-me hakatz. Okay? Lavar ou banhar significa. E no templo, antes que o sacerdote entrasse para dentro do templo, ele sempre se lavava. Eles entravam então para dentro dessa piscina e a hora que eles saíam dessa piscina, eles colocavam as suas roupas sacerdotais. E aí então eles entravam para dentro do templo para fazer a sua adoração. Por isso é que fala lá em Gálatas 3, 27, todos nós que fomos batizados em Cristo, Have put on Christ. nos revestimos de Cristo. And then we can go into the temple of God, the church. E aí então nós podemos entrar dentro do templo de Deus, a igreja. Primeiro Reis, quando fala sobre o templo que Salomão iria construir, Salomão então a ele foi dado instruções sobre essa bacia. Primeiro Reis 7:23 fala: fez também o mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e 5 em altura. In the Bible, a cubit is the distance between a man's elbow and the tip of a man's hand. Na Bíblia, um cúbito ou um côvado é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo. And depending on the size of the man, E dependendo do tamanho do homem, this measurement is from 18 to 24 inches. dependendo então do tamanho, essa medida é diferente, 18 a 24 polegadas. Let's take the smaller cubit and call it 18 inches. Vamos pegar o tamanho menor, 18 polegadas. Then 10 cubits would be 15 feet. Então, 10 côvados seria aproximadamente 15 pés. So this pool was 15 feet in diameter, Então, essa piscina tinha 15 pés em diâmetro and it was 5 cubits high, which would be 7.5 feet deep. e aproximadamente 7 pés e meio de profundidade. It contained approximately 11,500 gallons of water. Aproximadamente 11.500 galões de água. This was not a little bowl to wash your hands. Não era uma simples bacia para lavar as mãos. This was an immersion pool. Isto era uma piscina de imersão. Levítico, capítulo 14, versículo 8, And the, fala um pouco sobre a lepra e fala um pouco sobre o processo daquele que foi curado da sua lepra. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. the word bathe in this passage is the word rakatz. E a palavra banhar é a mesma palavra hakatz. This is the same word that is used in Exodus 29. É a mesma palavra usada lá em Êxodo 29. And just as the priests understood this word to mean immerse themselves, E da mesma forma que os sacerdotes entendiam essa palavra como sendo imersão, this was also the way that it was understood by lepers. era o mesmo entendimento com respeito a quem tinha lepra. Naaman
was a general in the Syrian army in the time of Elisha. Naamã era um general do exército sírio nos tempos de Eliseu. He was not an Israelite, Não era um israelita and he was very sick. e estava muito doente. His leprosy was very difficult for him. A sua lepra era muito difícil para ele. The Israelite slave girl in his house A escrava israelita na casa desse homem suggested that there was a prophet in Israel that could take care of his problem. sugeriu a ele que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. Because Naaman was so respected by the king of Syria, Naamã era tão respeitado pelo rei da Síria. the king of Syria wrote a letter to the king of Israel Esse rei da Síria escreveu uma carta então ao rei de Israel and said, I'm sending you my great general Naaman, and I want you to be sure that he's cured of his leprosy. Eu estou mandando para você o meu grande general Naamã e eu quero que você o cure da sua lepra. When the king of Israel read this letter, E quando o rei de Israel então leu essa carta, in grief he tore his clothes. ele rasgou as suas roupas. How am I supposed to cure somebody of leprosy, he said. Como é que eu posso curar alguém de lepra? Ele disse. But they knew that there was a prophet in Israel, Mas ele sabia que existia um profeta em Israel. and when Elisha heard of this, he sent for Naaman. E quando Eliseu então ouviu essas coisas, ele chamou Naamã até ele. Naaman brought much money to pay for his cure. Naamã trouxe muito dinheiro para pagar a sua cura. But when he arrived at the house of Elisha, E quando ele chegou então na casa de Eliseu, Elisha didn't even come outside. Eliseu nem saiu da sua casa para encontrá-lo. There was no pomp and circumstance, Não houve nenhuma pompa, nada majestoso lá. no big reception. Nenhuma recepção grande para Naamã. Elisha just sent his servant outside to give him a message. Eliseu simplesmente mandou o seu servo lá trazer uma mensagem. After all, a prophet is just a messenger for God, Um profeta é somente um mensageiro de Deus. and it's the message that's important, not the messenger. E é a mensagem que é importante, e não o mensageiro. So the message said, go and wash 7 times in the Jordan River. E a mensagem simplesmente era: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. The word wash that Elijah gave to Naaman E a palavra lavar que Eliseu deu a Naamã is again the Hebrew word rakatz. é a mesma palavra hebraica, hakatz. Elisha was telling him to do what Leviticus 14 told all lepers to do. Eliseu estava falando para esse homem o que Levítico 14 já havia falado para todos os leprosos fazerem. And Elisha just told him to go to a specific river, the Jordan, and do it 7 times. E Eliseu simplesmente disse a ele a ir a um local específico, o Rio Jordão, e lavar-se 7 vezes. Now, Naaman understood the command perfectly Naamã entendeu o recado perfeitamente, because it says in verse 14, porque fala lá no versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E essa palavra é uma palavra hebraica diferente. É a palavra tabal, é muito específica, mergulhar. Mas fala, ele mergulhou consoante a palavra do homem de Deus. Então ele entendeu aquela palavra lavar, significando mergulhar, imergir. E quando Naamã então simplesmente obedeceu aquele mandamento do homem de Deus, sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. so many people question, why do we have to be immersed? Muitas pessoas perguntam ainda hoje, por que eu tenho que ser imergido? What difference does it make if somebody really trusts in the Lord? Que diferença isso faz se a pessoa realmente confia em Deus? And at first Naaman said, why do I have to go to this dirty river Jordan? E primeiramente, vocês se lembram, ele falou, por que eu tenho que ir nesse Rio Jordão sujo? Couldn't I go to some of the nice rivers in my area of the country? Por que eu não posso ir em alguns rios mais limpos perto da onde eu vivo? Why must I humiliate myself by doing this? Por que eu tenho que me humilhar fazendo isso? And the servant of Naaman said, what could it hurt just to do what the prophet told you to do? E o servo então disse a ele, mas
Que mal vai fazer para você se você simplesmente fizer o que o profeta falou? And when he stopped arguing and simply obeyed the word of the Lord, E quando ele parou de brigar e simplesmente obedeceu a palavra do Senhor, he was made clean like a little child. ele ficou limpo como uma criança. So the priests of God were immersed before they put their priestly clothes on and went into the temple. Então os sacerdotes de Deus se imergiam antes de colocar as suas roupas e ir até o templo. And lepers were immersed when they were cleansed from their leprosy. E as pessoas com lepra eram imergidas, depois elas ficavam limpas da sua lepra. And if you read Leviticus 11, 12, 13, 14, E se vocês lerem Levíticos 11, 12, 13, 14, you'll find that others were washed or immersed when they were unclean for some reason and wanted to become ceremonially clean. vocês vão ver que outras pessoas também eram imergidas quando elas estavam, digamos assim, sujas por outras razões e queriam se tornar limpas. So ceremonial washing was a common practice in Judaism. Então essa lavagem cerimonial era uma prática comum no judaísmo. By the time of Jesus, Nos tempos de Jesus, there were places like this one all over the country of Judah. existiam locais como esse em toda a região da Judéia. Isso que vocês veem aqui na tela chama-se uma mikvé. Mikvé é simplesmente uma piscina de imersão. No Mishnah, vocês se lembram? Aquela coleção de lições dos rabinos de 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo. Existe uma parte muito grande do Mishnah com esse título, mikvé. E são chamados de piscinas de imersão. E lá existem as regras do tamanho dessas piscinas, a quantidade de água que essas piscinas devem conter. For example, in Jerusalem and the street that led up the hill toward the Temple Mount, Por exemplo, lá em Jerusalém, numa das ruas que subia até o monte do templo, on both sides of the street, periodically, there were these little buildings. em ambos os lados da rua existiam construções assim. The people who wanted to go to the temple and offer sacrifice and worship As pessoas que queriam ir até o templo para oferecer qualquer tipo de sacrifício e adorar, had to be ceremonially clean before they could come into the presence of God. teriam que ser limpas cerimonialmente antes de entrarem na presença de Deus. So on their way to the temple, they would come inside this door, Então, na sua ida até o templo, elas entravam por aquela porta and they would lay aside their clothes up here. e deixavam as suas roupas ali em cima. Then they would descend these steps and go down into the water and immerse themselves. Desciam aquelas escadas, entravam na água e se submergiam. Then they would come back up these stairs and put on their clothes, Saíam então pelas outras escadas, colocavam suas roupas and then they would continue up the street to the temple to do their worship. e aí iam em direção ao templo para adorarem. We have found these mikveh, Pessoas têm achado essas mikvés and the plural is mikvaoth. e o plural é mikvaos. We have found them all over Palestine, including at Qumran, where the Dead Sea Scrolls were found. Tem se achado isso em toda a Palestina, inclusive lá em Qumran, onde acharam aqueles rolos sagrados This do is Mar Morto. a drawing of the Temple Mount as it was in the time of Jesus. E aí nós temos aí uma foto, um desenho de como era o templo na época de Jesus. Now, you see down here, this part right in here is the actual courtyard of the temple. Essa parte que vocês veem aí é o pátio do templo. There was in here a little place called the courtyard of the Israelites. Existia ali um pátio chamado Pátio dos Israelitas. And then down here it went into the court of women. It was talking about Israelite women. E ali dentro existia a corte das mulheres israelitas. And then out in here was the court of the Gentiles. E toda essa parte de fora era o pátio dos gentios. These covered porticos, like the portico of Solomon.
E esses pórticos que vocês veem aí, como o pórtico de Salomão, is what you read about in the book of Acts, where the Christians would gather and learn and teach. é onde nós lemos lá no livro de Atos, onde os cristãos se reuniam para ensinar. When it speaks of the Christians in Acts being daily in the temple, Quando fala lá em Atos que os cristãos estavam diariamente no templo, it's not talking about being in here. não está falando sobre estando ali dentro naquela parte, It's talking about milling around out here with the crowds of people. mas está falando ali no pátio dos gentios, se misturando com outras pessoas. It was out here that Jesus found the money changers and the ox and the sheep. Foi nessa parte aí de fora que Jesus achou aquelas pessoas fazendo comércio dentro do templo. And he drove them out of this area. E ele então os retirou daquele local. But down here, these banhos rituais are the mikvah. Ali embaixo, onde fala banhos rituais, é onde você encontrava o mikveh. But there were also mikvahs all along the street going downhill. Mas também você achava isso em várias ruas, descendo esse monte. And see, the people would have to come here to give their sacrifices to the priest. E as pessoas tinham que ir até aquelas portas para entregar o seu sacrifício aos sacerdotes. And then the priest would take it from here, and you see the smoke coming up from the altar. E aí eles levavam e entravam, e você pode ver até um pouquinho da fumaça saindo do altar. Here's another view of it coming up the hill to the temple. Aí é uma outra foto, um outro desenho mostrando as pessoas subindo o monte até o templo. E em toda essa parte você encontrava esses mikvaos. Esse aqui foi achado num lugar chamado Masada. Isso aí é achado pelos arqueologistas de um mikveh. Quando a pessoa então chegava da rua, eles então tiravam as suas roupas e entravam naquela areazinha pequenininha, e isso era para limpar o barro e todo o pó dos seus pés. E aí então eles entravam para dentro daquele tanque e se submergiam. Remember, Masada was the community of Jews on top of the mountain that the Romans had such a hard time defeating. Lembra, Masada era aquela comunidade de judeus em cima daquele morro que os romanos tiveram muito trabalho para conquistar. Speaking of these pools, Falando um pouco mais sobre esses tanques, it says in the Mishnah, in this part about immersion pools, fala aqui um pouco no Mishnah, nessa parte, sobre esses tanques de imersão. Se uma pessoa imunda descer para se imergir e está com dúvida se conseguiu se imergir completamente ou não, ou se, mesmo que se imergiu, houver dúvida de que há 40 CAs de água ou não, a sua condição de dúvida será considerada imunda. E os fariseus, eles eram ao pé da letra sobre uma completa imersão. that's why the regulations for these pools were so strict as to how much water they were to contain and how big they were supposed to be. Por isso que essas regras que eles tinham para esses tanques eram muito específicas, o tamanho deles, a quantidade de água. The Jews were no strangers to the practice of immersion. Os judeus conheciam muito bem a prática de imersão. So one needs to understand the background of immersion in the Old Testament and the background of immersion in Judaism. Então, uma pessoa precisa entender bem esse contexto de imersão no Velho Testamento e dentro do judaísmo. When one is to understand how the people were thinking when baptism came along in the New Testament. Para que a gente possa entender como as pessoas estavam pensando quando o conceito de batismo chega ao Novo Testamento. In the New Testament, in Matthew chapter, let's see here, this is Mark chapter 1, isn't it? No, this is Matthew 3:13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Pessoas então se imergindo não era algo incomum, mas ter alguém lá pregando e essa pessoa então imergindo outros era algo diferente. And it was different also because instead of ceremonial cleanness, E era diferente também porque ao invés de uma limpeza cerimonial, this strange prophet was preaching an immersion
and administered immersion for the forgiveness of sins. Esse profeta estava pregando imersão, estava administrando um batismo de imersão para perdão de pecados. Então o texto fala que Jesus veio da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. In Psalm 119, verse 172, Em Salmo 119, versículo 172, the Bible says, all of your commandments are righteousness. a Bíblia fala: todos os seus mandamentos são corretos, são justos. If Jesus had not been baptized, Se Jesus não tivesse sido batizado, he would have failed to obey one of the commandments of God. ele não teria obedecido um dos mandamentos de Deus. Then he would not have been righteous, Aí ele não seria justo and he could not have died for our sins. e ele não poderia ter morrido por nossos pecados. So Jesus said this is necessary so that we can fulfill all righteousness, all of the commandments of God. Então Jesus fala: olha, isto é necessário. Temos que cumprir toda a justiça, todos os mandamentos de Deus. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Record this incident of the baptism of Jesus. escrevem para nós sobre o batismo de Jesus. This incident became a pattern or paradigm for all people who would follow Jesus. E isso que nós acabamos de ver se tornou um padrão, então, para todas as pessoas que seguiam Jesus. Because just as Jesus was baptized E da mesma forma como Jesus foi batizado and the Spirit of God descended upon him, e o Espírito de Deus desceu sobre ele, every one of us who is baptized, todos nós que somos the batizados, Spirit of God comes upon us. o Espírito de Deus também vem até nós. And then God says about us, like he said about Jesus, E Deus fala também sobre nós o que ele falou sobre Jesus. now this is my son, this is my daughter. Agora esse é o meu filho, esta é a minha filha. In him or her I am well pleased. Nele ou nela tenho prazer. So Jesus' baptism became a pattern for future baptisms. Então o batismo de Jesus se tornou um padrão para os batismos futuros. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E essa pregação desse homem não era sobre uma lavagem cerimonial para se preparar para o templo. This preaching was about the true repentance of the heart, Essa pregação era sobre o verdadeiro arrependimento do coração. a true turning away from sin and a turning to God in obedience. Um verdadeiro saindo do pecado e se voltando para Deus em obediência. And it was not about the washing away of ceremonial uncleanness, E não era sobre aquele lavar cerimonial, but it was about the forgiveness of sins. mas era sobre perdão de pecados. John came as a prophet, much like Elijah in the Old Testament. João veio como um profeta, assim como Elias no Velho Testamento. In fact, his prophetic preaching was in fulfillment of the prophecy of Malachi. De fato, a pregação dele era um cumprimento da profecia de Malaquias. Malachi 3:1, behold, I send my messenger before your face to prepare my way before you. Malaquias 3:1, estou mandando o meu mensageiro para que prepare o caminho diante de vós. And in Malachi chapter 4 verse 5, this messenger is called Elijah who would come. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, esse mensageiro é chamado de Elias, aquele que virá. If you read 2 Kings chapter 1, Elijah wore the garment of camel's hair. Segundo Reis, capítulo 1, se vocês lerem lá, vocês vão ver Elias vestido com peles de camelo. See, and John wore the same kind of garment. E João também se vestia com o mesmo tipo de roupa.
In Matthew 17, Jesus said John was this Elijah prophet who was promised. Mateus capítulo 17, o próprio Jesus falando sobre João diz, ele era esse Elias que foi prometido. So like the great prophets Elijah and Jeremiah and those that preached so powerfully in Israel, Então, como aqueles grandes profetas Elias e Jeremias e outros que pregaram com grande poder em Israel, John called the people of Judah and the surrounding area to repentance and called them to this new immersion. João também chamou o povo para que se arrependesse e para que fossem batizados. Now, it says here in the passage in Mark 1 verse 3, Marcos capítulo 1, versículo 5, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E essa imersão era para a limpeza dos pecados. Versículo 25 de Mateus capítulo 21, Jesus pergunta aos fariseus. Os fariseus queriam saber por qual autoridade Jesus havia limpado o templo. E Jesus falou, eu respondo a sua pergunta se vocês responderem a minha. E Jesus então fala, da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Como nós temos falado já nas outras aulas, se algo vem do céu, nós temos que obedecer. if something comes from men, we can discuss it, but we should never divide over it. Se algo vem dos homens, nós podemos falar um pouco sobre ele, mas nunca devemos dividir We don't sobre have isso. to obey the opinions of men, Não precisamos obedecer às opiniões dos homens, but we do have to obey the commandments of God. mas temos que obedecer os mandamentos de Deus. Mas os fariseus tinham se recusado ao arrependimento, não haviam sido batizados por João. So the Pharisees chose to answer Jesus' question nothing. They chose to not answer his question. Então os fariseus decidiram não responder a pergunta de Jesus. And Jesus said, well, then I'm not going to answer your question either. E Jesus falou então eu também não vou responder a pergunta de vocês. Lucas capítulo 7, versículo 29. Todo o povo que o ouviu e até os republicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Now, how many of you today will acknowledge that God's way is right? Quantos de vocês aqui hoje podem dizer com certeza que o caminho do Senhor é o verdadeiro? Would anyone say that God's way is not right? Alguém aqui poderia dizer que o caminho do Senhor não é o correto? Then why do we argue with God's way so much these days? Então por que nós lutamos e brigamos tanto com o caminho do Senhor hoje em dia? Versículo 30, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. How serious was it to reject this baptism? Quão sério era rejeitar esse batismo? It was pretty serious, wasn't it? Era bem sério, não era? See. Okay. Jesus also brought people to this baptism of John. Jesus também trouxe pessoas a esse mesmo batismo de João. And it says in John 3 verse 23 E fala lá em João 3, versículo 23, that John baptized at Aenon, near to Salim, que João batizava num lugar perto de Salim, because there was much water there. porque ali havia muita água. And it takes much water to immerse people. E é necessário bastante água para imergir pessoas. This baptism of John Esse batismo de João was also an initiatory rite. também era um tipo de rito de iniciação. People who came to this baptism were being initiated into a movement. As pessoas que vinham a esse batismo estavam sendo iniciadas em um movimento. John said, there is one coming after me whose sandals I'm not worthy to untie. E João falava que depois dele iria vir um
que ele não era nem digno de desatar sandálias. Not only were these people repenting of sin and being baptized for the forgiveness of their sins, Não somente essas pessoas estavam sendo batizadas pelo perdão dos seus pecados, but they knew that they were preparing themselves for the coming of the Messiah. mas sabiam que também estavam se preparando para a vinda do Messias. They were readying themselves to accept the Messiah. Estavam então se colocando prontas para receber o Messias. Mateus 28, 19. Depois que Jesus morreu e foi ressuscitado, e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele fala então: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando-os a guardar todas as coisas que eu lhes mandei. Somos introduzidos a um novo batismo, o batismo de Jesus. Quando João estava preparando as pessoas para a vinda do Messias, o trabalho de redenção de Deus ainda não havia sido completado. Jesus, sem pecado, ainda não havia sido crucificado na cruz. Não havia sido ressuscitado dos mortos. Remember from our class yesterday Lembre-se da nossa aula de ontem, how that the command was be filled with the Spirit. que o mandamento lá era: sejam cheios do Espírito. And then those words that followed told us how to be filled with the Spirit. E aquelas palavras que se seguiam nos mostraram como ser cheios do Espírito, Speaking one to another, falando uns aos outros, singing, making melody, cantando, fazendo melodia, giving thanks, dando graças, being subject. sujeitando-se. All of these words told us how to be filled with the Holy Spirit. Todas essas palavras nos mostram então como ser cheios do Espírito. You have the same construction in Matthew 28, verse 19. Temos aqui a mesma coisa em Mateus 28, 19. The command is make disciples. O mandamento é fazer discípulos. Baptizing tells you how to make disciples. O batizar nos ensina como fazer esses discípulos. And teaching is the other part of making disciples. E ensinar é a outra parte de fazer discípulos. You don't just baptize them, Você não somente os batiza, you baptize them and teach them to follow the commandments of Jesus. você os batiza e os ensina a seguir os mandamentos de Jesus. And by doing those things, you make a disciple. E por fazer essas coisas, aí você então faz um discípulo. That's why it says in the book of Acts that the disciples were called Christians first at Antioch. Por isso é que fala lá no livro de Atos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. In the end of the Gospel of Mark, No final do Evangelho de Marcos, Jesus said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. The baptism of Jesus Christ is a response to a message. O batismo de Jesus Cristo é uma resposta a uma mensagem. It is a message of the redemptive work of God in Jesus Christ. E essa mensagem é o trabalho de redenção de Deus em Jesus Cristo. First we go and preach the gospel. Primeiramente, nós vamos e pregamos o Evangelho. The text says, he who believes, E o texto fala: aquele que crê, he who believes what? aquele que crê no quê? The gospel. No Evangelho. When the message of the redemptive work is preached, Quando essa mensagem desse trabalho de redenção é pregado, and someone understands and trusts in that message, e alguém então entende e confia, acredita nessa mensagem, they respond to that message by being baptized in the name of the Father and the eles Son and the Holy respondem a Spirit. essa mensagem sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Primeramente, antes de esta escritura, busca Lucas, capítulo 24, versículo 45, 46. Lucas 24, 45 e 46. Pode abrir na sua Bíblia. In Luke chapter 24,
verse 44. Lucas 24, versículo 44. This is after the death and resurrection of Jesus. Isso é depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus is explaining the meaning of the Old Testament passages about him to his disciples. Jesus está explicando todas aquelas passagens do Velho Testamento sobre ele. And he says, these things I said to you while I was yet with you. E ele fala aqui no versículo 44, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. How that all things that are written about me in the law and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. And then he opened their minds that they might understand the scriptures. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. And he's talking about the scriptures that were about him in the Old Testament. E aqui está falando sobre as Escrituras que eram sobre ele no Velho Testamento. Then he says in verse 46, thus it is written that the Christ must suffer E aí ele fala no versículo 46, and must rise from the dead. Oh, you haven't finished yet. está escrito que o Cristo haveria de sofrer And must rise from the dead on the third day, e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, and that repentance and forgiveness of sins must be preached in his name among all the nations, beginning from Jerusalem. e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. According to the scriptures of the Old Testament, De acordo com as Escrituras do Velho Testamento, there were three great necessities in the plan of God. existiam três grandes necessidades no plano de Deus. The first is that the Christ must suffer for the sins of man. A primeira era que o Cristo deveria sofrer pelos pecados do homem. The second is that the Christ must be raised victorious over death. O segundo era que o Cristo deveria ressuscitar vitorioso da morte. But the third and equally important part of the plan of God Mas o terceiro e igualmente importante nesse plano de Deus is that repentance and forgiveness of sins must be preached in Jesus' name among all the nations. é que o arrependimento e o perdão de pecados deveria ser pregado em todas as nações, Beginning from Jerusalem. começando por Jerusalém. Now look very carefully. Olhem atentamente. Repentance and forgiveness of sins was never before preached in Jesus' name. Arrependimento e perdão de pecados nunca havia sido pregado antes em nome de Jesus, Until it began to be preached in Jerusalem. até que começou a ser pregado em Jerusalém. Luke is the only gospel that we have Lucas é o único evangelho que nós temos that has a volume 2. que tem um volume 2. Matthew, Mark, and John are just gospels that tell about the life, death, resurrection of Jesus. Mateus, Marcos e João são simplesmente evangelhos que ensinam sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. But Luke's gospel has a volume 2. Mas o evangelho de Lucas tem um volume 2. And it tells you how repentance and forgiveness of sins began to be preached in the city of Jerusalem. E nesse volume 2 nos é ensinado como o arrependimento e o perdão de pecados começou a ser pregado em Jerusalém. And so those that had gathered said, so what must we do? Então aqueles que estavam ali juntos, reunidos, perguntaram, o que nós vamos fazer? And he said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. E Pedro fala, arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus And you para will o receive the perdão gift of the Holy Spirit. dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. No one who was ever baptized with the baptism of John was promised the gift of the Holy Spirit. Nenhum daqueles que haviam sido batizados no batismo de João receberam o dom do Espírito Santo. And none of those people were baptized in the name of Jesus. E nenhum daqueles foram batizados também no nome de Jesus. And at the time of the baptism of John, there was no conceptual connection between the forgiveness of sins and Jesus. E também no batismo de João não havia nenhuma conexão entre o perdão dos pecados e Jesus.
Mas depois que o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos pecados do homem, this preaching comes to be baptized in the name of Jesus. essa pregação então chamava as pessoas para se arrependerem e serem batizadas no nome de Jesus. Because of the redemptive work of Jesus on the cross and in the resurrection. Por causa daquele trabalho de redenção, da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição, For the forgiveness of sins that was paid for by Jesus. para o perdão dos pecados que Jesus pagou And in order to receive the Holy Spirit that is given to us by Jesus. e para que nós então possamos receber o Espírito Santo que Jesus está nos dando. It was all based on Jesus. Tudo era baseado em Jesus. And so in verse 41 it says, those who gladly accepted his message were baptized. Então no versículo 41 de Atos fala: aqueles que receberam essa mensagem foram batizados. Now if you look from Acts chapter 2 verse 22 through verse 36, Então se você olhar lá em Atos capítulo 2, versículos 22 to 36, 22 a 36, that is the message. essa é a mensagem. This is the message about Jesus and his miracles and his death and his resurrection. É a mensagem sobre Jesus, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. This is the message about Jesus' lordship and his authority. É a mensagem sobre a autoridade de Jesus e sobre ele sendo o Senhor. And they wanted to know, how do we respond to this message? How do we accept this message? What do we do? E o povo então queria saber: como é que eu aceito essa mensagem? O que eu devo fazer? And this baptism was a response to the message, always. E o batismo era uma resposta à mensagem, sempre. Preachers, you don't just baptize people. Pregadores, não é só para batizar as pessoas. You share the message with people. Você deve também espalhar e dividir a mensagem com essas pessoas. When they understand the message and they accept the message and they trust in the message, Quando eles aceitam a mensagem e entendem e confiam nessa mensagem, when they accept repentance, quando eles aceitam o arrependimento, when they put their faith in the work of Jesus, quando colocam a sua fé no trabalho de Jesus, then you baptize those people who accept the message. aí então você batiza essas pessoas que aceitaram a mensagem. If they haven't accepted the message, Se não aceitaram ainda a mensagem, they're not ready to be baptized. não estão prontas para serem batizadas. So those who accepted his message were baptized, Então aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, and there were added to their number that day about 3,000. havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. There are many examples of this teaching and this baptism in the book of Acts. E existem muitos exemplos dessa pregação e desse batismo no livro de Atos. But notice in verse 12 of Acts 8, Olha o versículo 12 de Atos 8. when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, They were baptized, both men and women. iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Notice how similar this is to Acts 2:41. Olha como isso é muito parecido com Atos 2:41. It says those that gladly received his message were baptized. Fala: aqueles que aceitaram essa mensagem foram batizados. When they believed Philip as he preached the gospel, Quando acreditaram em Filipe, quando ele pregava o evangelho, they were baptized, both men and women. iam sendo batizados, homens e mulheres. They were baptized when they understood and accepted the message. Foram batizados quando entenderam e aceitaram a mensagem. First comes the message, Primeiro vem a mensagem and then comes baptism. e depois o batismo. You remember the story of Philip and the eunuch in Acts chapter 8. Você se lembra a história de Filipe e o eunuco em Atos 8? This religious man was returning from Jerusalem and was reading the Bible in his chariot. Esse homem religioso estava voltando de Jerusalém, lendo a Bíblia na sua carruagem. He was reading Isaiah 53 about Jesus, Estava lendo o profeta Isaías 53 sobre Jesus. but he didn't understand who it was about. Mas ele não estava entendendo sobre quem falava essa passagem. As Philip joined him,
Quando Filipe então se encontra com ele, and he was reading the passage in Isaiah 53, e ele está lendo a passagem lá em Isaías 53, he asked a question, as people often do, about the Bible. e ele faz então uma pergunta, como muitas pessoas também fazem sobre a Bíblia. He said, who is the prophet talking about? About himself or about somebody else? Ele fala sobre quem o profeta está falando, é sobre ele mesmo ou outra pessoa? And Philip opened his mouth, and beginning from that same scripture, he preached to him Jesus. E Filipe então abre a sua boca e começando por aquela passagem, lhe mostra Jesus Cristo. He told this man how Jesus was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. E ele mostrou para aquele homem como Jesus foi machucado por nossas transgressões e por nossas iniquidades. He told him how the chastisement of our peace is upon him, and by his stripes we are healed. E ele falou para ele sobre como nós somos curados pelas chagas de Jesus. He told him how God saw the suffering of his soul and was satisfied for our sins. E ele contou a ele como Deus viu o sofrimento daquela alma e ficou satisfeito com isso por nossos pecados. And he also told the eunuch about repentance and baptism. E ele também contou àquele homem sobre arrependimento e batismo. And as they came to a certain body of water, the eunuch said, E quando chegaram perto de um lugar onde havia água, o eunuco falou: see, here's water, why can't I be baptized? Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? But notice that the baptism and even his desire for baptism Mas notem que o batismo e até mesmo o desejo de ser batizado was a response to the message of Jesus. foi uma resposta à mensagem de Jesus. Just as Acts 2 verse 41 says, those who gladly received his message were baptized. Assim como lá em Atos 2:41, aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados. This African treasurer had rejoiced in receiving the message, and now he was ready to be baptized. E esse tesoureiro africano, então, estava feliz porque recebeu a mensagem e agora estava pronto para ser batizado. Verse 38 says he gave orders to stop the chariot. Versículo 38, então mandou parar o carro. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Notice that this immersion was an administered immersion. Notem que essa imersão era uma imersão administrada por alguém. Just like John's immersion, Da mesma forma como a imersão de João. but it was a response to the message of the redemptive work of Jesus and the call to repentance. Mas era uma resposta àquele trabalho de redenção de Jesus e uma chamada ao arrependimento. In the story of Cornelius in Acts chapter 10, Na história de Cornélio, em Atos capítulo 10, there was a godly Gentile man lá estava aquele homem gentil, temente a Deus, who was respected by all the people around him. que era respeitado pelas pessoas à sua volta. Acts 10 said that God was listening to his prayers, Atos 10 fala que Deus ouviu as orações daquele homem. and God appreciated his good works, E Deus então estava muito feliz com as boas obras daquele homem. but he was not saved from sin. Mas aquele homem não estava salvo do pecado. In Acts 11, verse 13 and 14, Atos 11, versículos 13 e 14, when Peter was telling the Jews at Jerusalem about what had happened to Cornelius, quando Pedro estava então contando aos judeus lá em Jerusalém o que aconteceu com Cornélio, he told how Cornelius had seen an angel in his house, ele disse como Cornélio viu um anjo na sua casa. and that angel had said to Cornelius, E aquele anjo falou com Cornélio: send men to Joppa and bring Simon, whose surname is Peter. mande uns homens até Jope e vá achar um homem chamado Simão, também chamado Pedro. He shall tell you words by which you and your household shall be saved. E ele vai dizer a vocês palavras pelas quais você e sua casa serão salvos. Cornelius had to hear the message of the gospel before he could be saved. Cornélio tinha que ouvir a mensagem do Evangelho antes de ser salvo. He was a good man. Ele era um homem bom, He did many good works for the poor.
fez muitas coisas boas com os pobres, He prayed continually. orava continuamente. We would all respect him, Todos nós, com certeza, o respeitaríamos, but he was not saved. mas ele não era salvo. He was not saved because he had never heard the message and responded to that gospel message in obedience. Ele não era salvo porque não havia ouvido a mensagem e não havia respondido com obediência àquela mensagem. God is no respecter of persons, Deus não respeita pessoas. and every person in the world must hear that message E todas as pessoas no mundo devem ouvir essa mensagem. and respond to that message in order to be saved. E tem que responder a essa mensagem para ser salvo. So Peter went to the household of Cornelius, Então Pedro vai à casa de Cornélio. and Peter didn't want to go but went anyway, E Pedro não queria ir, mas ele acabou indo. because Peter wasn't used to associating with Gentiles. Porque Pedro não estava acostumado a se associar com He was very gentios. uncomfortable with the whole situation. Ele não se sentia nada confortável com toda essa situação. And when he came into Cornelius' E house, quando ele entra então na casa de Cornélio, he said, "Now I'm here. Now why have you sent for me?" agora que eu estou aqui, Cornélio, por que você me mandou chamar? And Cornelius had a whole bunch of people gathered there. E Cornélio tinha várias pessoas lá para ouvir. And eagerly he said, "We're all here to hear whatever the Lord has commanded you to say." E ele fala: Pedro, nós estamos aqui prontos para ouvir o que o Senhor tem anunciado a você. Now why was Cornelius there? Por que Cornélio estava lá? He was there to hear whatever the Lord had commanded Peter to say. Ele estava lá para ouvir aquilo que Deus havia ordenado a Pedro a falar. The angel had said, "Send to Joppa and bring Simon Peter. O anjo havia falado: vá até Jope e traga Simão Pedro. He will tell you a message by which you and your household shall be saved." E ele vai lhes dizer uma mensagem pela qual você e sua casa serão salvos. So Peter preached to him the message of Jesus and his redemptive work. Então Pedro pregou a ele a mensagem de Jesus e da sua obra de redenção. Peter had brought with him some Jewish brethren who were skeptical about this whole thing. E Pedro havia trazido com ele alguns irmãos judeus que não estavam muito acreditando nessas coisas. And as Peter was preaching the message to these Gentiles, E quando Pedro estava pregando a mensagem a esses gentios, the Spirit of God descended on the unsaved Gentiles. o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas gentias que não eram salvas, So that they began to speak with tongues. e elas começaram a falar em línguas, And the Jews were amazed because the Spirit of God had descended on the Gentiles. e os judeus ficaram admirados de ver o Espírito de Deus descendo sobre os gentios. And then Peter said, E aí Pedro falou, in Acts 10 verse 47, em Atos 10, 47, "Can anyone keep these people from being baptized with water?" porventura pode alguém recusar a água? Now why would the Jews want to keep them from being baptized? Por que será que os judeus queriam impedir essas pessoas de serem batizadas? Because they were Gentiles and they were never before considered to be equal to the people of God. Porque eram gentios e nunca antes eram iguais aos judeus. But God, by his outpouring of the Spirit, Mas Deus, através de mandar o seu Espírito, had shown Peter that it was okay to accept these Gentiles into the kingdom of God. mostrou a Pedro: olha Pedro, pode aceitar esses gentios no reino de Deus. So verse 48, he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. What is the purpose of being baptized in the name of Jesus Christ? Qual é o propósito de ser batizado no nome de Jesus Cristo? If you go back to Acts 2:38, it is for the forgiveness of sins, that you might receive the gift of the Holy Spirit. Se voltarem lá para Atos 2:38, para a remissão de pecados, para receber o dom do Espírito Santo. Some people today are teaching that God made an exception in the case of Cornelius and saved him before his baptism. Algumas pessoas ensinam hoje em dia que Deus fez uma exceção lá com Cornélio e o salvou antes do seu batismo. But the scripture does not say this at all. Mas a passagem não fala isso de forma alguma. In Acts 10:34, Peter said,
Em Atos 10:34, Pedro fala: Of a truth I perceive that God is no respecter of persons. olha, eu estou vendo aqui que Deus realmente não respeita nenhuma pessoa. But in every nation he that fears him and does what is right is acceptable to him. Mas em todas as nações, aquele que teme a Deus e faz o que é certo é aceito por Deus. Now think with me for just a moment. Pense um pouco comigo agora. This direct outpouring of the Holy Spirit without human mediation. É o envio do Espírito Santo sobre as pessoas sem intermediação humana. This happened only twice in the book of Acts. Aconteceu somente 2 vezes no livro de Atos. The other time it happened was upon the apostles in Acts chapter 2. E a outra vez que isso aconteceu é sobre os apóstolos, lá em Atos capítulo 2. And remember, it also caused the apostles to speak with tongues. E lembre-se lá que os apóstolos também começaram a falar em línguas. Now, when the Holy Spirit came upon the apostles in Acts chapter 2, Agora, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos em Atos capítulo 2, is that to save them from sin? será que isso foi para salvá-los do pecado? Was that the purpose of the Holy Spirit coming upon the apostles in Acts 2? Esse foi o propósito do Espírito Santo vir sobre os apóstolos em Atos 2? No, it had nothing to do with salvation from sin. Não tinha nada a ver com a salvação do pecado. Was the Spirit's descent upon the apostles that day, was it for the apostles' benefit or for the crowd's benefit? O Espírito Santo descendo sobre os apóstolos foi para o bem dos apóstolos ou foi para o bem do povo que estava lá? In Acts chapter 2, verse 33, Em Atos 2:33, as Peter was preaching his sermon about the risen Jesus, enquanto Pedro estava pregando o seu sermão sobre o Cristo ressuscitado, he was talking about Jesus, ele estava falando sobre Jesus. and he said, being therefore by God's right hand exalted, E ele fala, olha, Jesus está lá, ao lado direito de Deus, exaltado. and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, E tendo recebido de Deus a promessa do Espírito Santo, he, Jesus, ele, Jesus, has poured forth this which you now see and hear. ele, Jesus, está fazendo todas essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Now, what did they see with their eyes? What did the crowd see with their eyes above the heads of the apostles? O que o povo lá viu com seus olhos em cima da cabeça dos apóstolos? The linguas de fire, the tongues of fire. See? Como? What? Como? Okay, Like. fire. Like. See, like fire. And that's what they saw with their eyes. Isso que eles viram com seus olhos. What did they hear? E o que eles ouviram? Como de vento impetuoso. Sound like the wind. They heard the sound of the wind, but while Peter was speaking, what were they hearing? Enquanto Pedro estava pregando, eles estavam ouvindo o quê? The speaking in tongues, the speaking in their own Falar em languages. línguas, nas suas próprias línguas. So the miracle that transpired upon the apostles Então o milagre que aconteceu sobre os apóstolos was a proof to the crowd that Jesus was really risen from the dead. foi uma prova para o povo de que Jesus realmente havia sido ressuscitado. It was not to save the apostles that the Holy Spirit came upon them, Não era para salvar os apóstolos que o Espírito Santo desceu sobre eles, but to show the crowd that Jesus was truly risen. mas para mostrar ao povo que Jesus realmente havia ressuscitado. It was not to save Cornelius that the Spirit came upon him, Não foi para salvar Cornélio que o Espírito desceu sobre ele, but the text makes it clear it was to show the Jews that it was okay to accept them into the kingdom of God. mas o texto deixa claro, era para mostrar àqueles judeus que os gentios também estavam sendo aceitos no reino de Deus. This is not an exception to God's plan of salvation. Esta não é uma exceção ao plano de Deus para a salvação. Cornelius was saved in the same way we're all saved when he heard the message of Christ and was baptized in the name of Jesus Christ. Cornélio foi salvo da mesma maneira que nós, quando ele ouviu e aceitou a mensagem de salvação e foi batizado em nome de Jesus. In Acts chapter 16, when Paul went down to the riverside in Philippi,
Atos 16, quando Paulo vai até o rio lá em Filipos, he found a group of ladies who were Jews who were praying. ele encontra então com um grupo de mulheres judias que estavam orando. And like all of these, he shared the message of Jesus with these ladies. E como todos os outros exemplos, Paulo então anuncia a mensagem de Jesus a essas mulheres. And it says that the Lord opened her heart to respond to Paul's message. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Remember that baptism is a response to the message. Lembre-se que o batismo é uma resposta à mensagem. They that gladly received his message were baptized. Aqueles que receberam e aceitaram a mensagem foram batizados. When they believed Philip preaching the gospel, they were baptized. Quando acreditaram no que Filipe pregava, foram batizados. So the message was preached, and she responded to the message. A mensagem então foi pregada e Lídia respondeu a essa mensagem. And when she and the members of her household were baptized, Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, she invited us to her home and said, if you consider me to be a believer in the Lord, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, come and stay at my house. entrai em minha casa e aí ficai. After she had been baptized, Depois dela ter sido batizada, now Paul considered her to be a believer in the Lord. agora Paulo então considerava ela uma crente no Senhor. In the book of Acts, a believer No livro de Atos, uma pessoa que acredita is a baptized believer. é uma pessoa que acredita e é batizada. Is the same thing as a disciple. É a mesma coisa como um discípulo. Is the same thing as a Christian. É a mesma coisa como um cristão. In Acts chapter 16, Atos capítulo 16, after Paul had cast a demon out of a slave girl, depois que Paulo havia retirado um demônio de uma escrava, he and Silas were cast into prison. ele e Silas foram jogados em uma prisão. And you remember how they were singing the hymns at midnight, E lembram-se como eles estavam cantando hinos à meia-noite, and the great earthquake came upon the prison e um terremoto veio na prisão and shook the cell doors open. e chocou todas as celas daquela prisão. And this pagan jailer came in scared to death, E o carcereiro então veio morrendo de medo. and he was afraid that all of his prisoners had escaped, Ele estava com medo que todos os prisioneiros haviam and he was about to kill fugido. himself E ele estava prestes a se matar, because the Romans would kill him if he didn't. porque os romanos iriam matá-lo se ele não se matasse. And Paul said, "Don't harm yourself. We're all here." E Paulo disse: não se machuque, estamos todos aqui. He called for a light and came in and fell down before Paul. E ele pegou então uma luz e entrou e caiu aos joelhos de Paulo. And he said, "Sirs, what must I do to be saved?" E ele fala então: senhores, o que devo fazer para ser salvo? And Paul replied, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved in E your Paulo household." fala: acredite, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. This man was a pagan. Esse homem era um pagão, He'd never heard of Jesus Christ in any way. nunca ouviu falar sobre Jesus de qualquer forma. He didn't know Jesus from Adam. Não conhecia, não sabia Jesus nem Adão. But Paul knew that this man must hear the message of Jesus and trust in Jesus before he could be saved. Mas Paulo sabia que esse homem precisava ouvir a mensagem e acreditar nessa mensagem antes de ser salvo. So Paul said, "You need to believe on the name of the Lord Jesus Christ." Então Paulo fala: você tem que acreditar no nome de Jesus Cristo. But in the next verse, verse 32, Mas no próximo versículo 32, the Bible says, "Then they spoke unto him the word of the Lord." então lhe pregaram a palavra de Deus. Romans 10 says, "How can you believe on him whom you have not heard?" Romanos 10 fala: como é que vocês vão acreditar se não ouviram? So he spoke to him the word of the Lord, Então ele fala, ele prega a mensagem de Deus. and to all the others in his house. E a todos os outros
na sua casa. Now, how did the man respond to the message? Agora, como que o homem respondeu a essa mensagem? And at that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. And then immediately, he and all his family were baptized. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Why were they baptized at midnight? Por que foram batizados à meia-noite? Why not wait a week or two? Por que não esperar uma semana ou duas? Because those that accept his message are what? Porque aqueles que aceitam a mensagem fazem o quê? They're baptized. São batizados. And this man was baptized in response to the message. E esse homem foi então batizado em resposta à mensagem. And the jailer brought them into his house and set a meal before them. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. And he was filled with joy because he had come to believe in God. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Remember that after Lydia was baptized, she asked Paul, "Do you consider me now to be a believer?" Lembram-se, depois que Lídia foi batizada, ela pergunta a Paulo: agora você me considera uma fiel? And now after this man was baptized, he rejoiced because he had come to believe in God. E agora, depois do batismo desse homem, ele estava se alegrando porque ele havia crido em Deus. In the book of Acts, a believer No livro de Atos, alguém que acredita is the same as a disciple, é o mesmo que um discípulo, is the same as a Christian. é o mesmo que um cristão. And you cannot be a disciple or a Christian or a believer until you have been baptized. E você não pode ser um discípulo ou um cristão ou alguém que acredita até você ser batizado. In Acts 18, verse 8, Atos 18, versículo 8. the preaching had been done in the city of Corinth. A pregação havia sido feita na cidade de Corinto. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. And many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. Também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Do you think this means that Crispus was not baptized? Será que isso significa que Crispo não foi batizado? If you've read the other part of the book of Acts, you couldn't possibly conclude that. Se você leu a outra parte do livro de Atos, essa não é uma conclusão possível. Because to believe in the Lord means to be baptized, doesn't it? Porque acreditar no Senhor significa ser batizado, não é? And many of the Corinthians heard, believed, and were baptized. E muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Isn't baptism a response to the gospel message? O batismo não é uma resposta à mensagem do Evangelho? Yes, it is. Sim, sem dúvida. Okay? In the epistles after the book of Acts, Nas cartas, nas epístolas, depois do livro de Atos, we hear much teaching about the significance of baptism. nós vemos muito ensinamento sobre o significado do batismo. In the book of Acts, we have the stories about how people heard the gospel and were baptized. No livro de Atos, nós vemos as histórias de como as pessoas ouviram o Evangelho e foram batizadas. But the letters of the New Testament explain more about what that means. Mas as cartas do Novo Testamento nos ensinam mais sobre o que isso significa. In Romans 6:3, Romanos capítulo 6, versículo 3. Paul says, "Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?" Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? The death of Christ is the focal point of the redemptive work of God. A morte de Cristo é o ponto principal daquele trabalho de redenção de Deus. It is in the death of Christ that the sins of all the world are paid for. É na morte de Cristo que os pecados da humanidade inteira foram pagados. It is at the pagos. moment of our baptism that we become united with his death. É no momento do nosso batismo que nós somos unidos na sua morte. He said we were buried therefore with him through baptism into death. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Notice the words with him. Olha lá essas palavras, com ele. There is some sense in which at the moment of our baptism we are being united with Christ.
De alguma forma, no momento do nosso batismo, nós estamos sendo unidos com Cristo. This act of baptism is an imitation of what Jesus did in redeeming our souls. E esse ato do batismo é uma imitação daquilo que Jesus fez para redimir as nossas almas. He says, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, we too may live a new life. assim também andemos nós em novidade de vida. In the next verse it says, if then we have been united with him in the likeness of his death. No próximo versículo fala, e se nós fomos então reunidos com Ele na semelhança da sua morte, Notice that wording. We have been united with him in the likeness of his death. se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, So it is at the moment of our baptism that we are united with him. então é no momento do nosso batismo que nós somos unidos com Ele. Before our baptism we are without Christ. Antes do nosso batismo, estamos sem Cristo. But in our baptism we are united with him. Mas no batismo somos unidos com Ele. We are buried with him. Somos sepultados com Ele. We are raised with him. Somos ressuscitados com Ele. We are united with him. Somos unidos com Ele. And very important. In verse 6 he says, knowing this, that our old man was crucified with him. Versículo 6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, That the body of sin might be done away. que o corpo do pecado possa ir embora, That we should no longer serve sin. que nós não sirvamos mais ao pecado. Where do we leave the dead body of sin? Aonde é que nós deixamos o corpo morto do pecado? We leave it in the grave of baptism. Deixamos lá no túmulo do batismo. Then in verse 17, Versículo 17. this is the most powerful verse about baptism in the New Testament that I know. Eu penso ser esse o versículo mais poderoso sobre batismo. This gives us a clear time sequence. Nos dá uma sequência de tempo muito clara. Now notice in this passage, before we run through it, the word form. Olha só a palavra forma nesse versículo. The word forma is the Greek word tupos. É a palavra grega tupos. And the word tupos means a symbolic representation of something. E essa palavra significa uma representação simbólica de alguma coisa. What is it in Romans 6 that is a symbolic representation of the death, burial, and resurrection of Christ? O que é lá em Romanos 6, que é uma representação simbólica da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus? Bautismo, claro que sim. So he says, but thanks be to God, lo siento, E ele fala então, graças a Deus, that whereas you were the slaves of sin, porque outrora escravos do pecado, you obeyed from the heart that forma of teaching. contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. Now what is the forma of our teaching, the symbolic representation of our teaching? Qual é essa forma de doutrina, essa representação simbólica de doutrina? Bautismo. Notice it says you obeyed from the heart that form of teaching. Olha o que fala lá, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina. Some people try to say that this is talking about Holy Spirit baptism. Algumas pessoas falam que aqui está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. But this is not something that God did to us. Mas isso não é algo que Deus fez conosco, This is something that you did. isso é algo que você fez. He said you obeyed from the heart that form of the Ele teaching. fala, você obedeceu. He's essa talking forma. about you were baptized in water. Você foi batizado na água. So you were the slaves of sin. Então vocês eram antes escravos do pecado. You obeyed from the heart that form. Vocês obedeceram de coração a esta forma And then you were made free from sin. e foram libertados do pecado. Notice it says you obeyed from the heart. Fala que vocês obedeceram de coração.
that means you had true repentance. Foram, sem dúvida, arrependidos. That means you were sincere in accepting the message of the gospel and submitting yourself to Jesus. Estavam sendo sinceros quando aceitaram a mensagem do Evangelho e entregando sua vida a Jesus. You didn't just obey the form, Vocês não somente obedeceram à forma, but from the heart you obeyed the form. mas obedeceram de coração à forma. And then you were made free from sin. E aí então foram feitos livres do pecado. Before you obeyed the form from the heart, you had your sins. Antes de obedecerem a esta forma do coração, vocês tinham os seus pecados. But when you obeyed from the heart that form, you were made free from sins. Mas quando vocês obedeceram de coração a essa forma, foram libertados desse pecado. And you became the slaves of righteousness. E se tornaram então servos da justiça. In Ephesians chapter 5, verse 25, it's talking about the church. Efésios capítulo 5, versículos 25, fala sobre a igreja. Husbands, love the wives as Christ loved the church. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, And he gave himself up for her. e a si mesmo se entregou por ela. Who is the her in that verse? Quem é esse ela nesse versículo? La iglesia. Christ died for the church. Cristo morreu pela igreja. But I thought Christ died for everybody. Mas eu pensei que Cristo morreu por todo mundo. He did die for everyone, but the only ones that reap the benefits of his death are those in the church. Cristo morreu por todos, sem dúvida. Mas aqueles que se beneficiam com essa morte são aqueles dentro da igreja. Because we don't have the benefits of his death until we're baptized into his death, Romans 6, verse 3. Porque não temos esses benefícios da sua morte até que somos batizados em sua morte. Romanos 6, 3. But we're not just baptized into his death, Mas não somos somente batizados em sua morte, we are baptized into his body, the church, 1 Corinthians 12, verse 13. somos batizados dentro do seu corpo, a igreja. 1 Coríntios 12, 13. So at the same moment that we're baptized into his death, we're baptized into his body, the church. Então, no mesmo momento em que somos batizados em sua morte, estamos sendo batizados em seu corpo, a igreja. That's why it says Christ loved the church and gave himself up for her. Por isso é que fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Now look at verse 26. Olha o versículo 26. It says to make her holy, cleansing her by the washing of water through the word. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Remember all those Old Testament passages about washing with water? Lembra daquelas passagens do Velho Testamento, aquela lavagem com água? And here he says by the washing of water with the word. E aqui ele fala pela lavagem de água pela palavra. Isn't it true that first you accept the message and then you're baptized? Não é verdade que primeiramente recebemos a mensagem e depois somos batizados? It's not just the washing of water, Não é somente a lavagem com água, like some magical act that's independent of anything else. como talvez um ato de mágica independente de qualquer outra coisa. It's the washing of water for people who have accepted the word. É a lavagem de água para aquelas pessoas que já aceitaram a palavra. Now look at this passage in view of our Old Testament study. Olha só essa passagem lembrando do que vimos no Velho Testamento. Galatians 3:26. Gálatas 3:26. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. For, Porque, for explains why that is true or how that is true. o porquê explica por que isso é verdade. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Remember the priests who first immersed themselves in water and then put their clothes on and then went into the temple? Lembra quando os sacerdotes primeiramente se imergiam, depois saíam e colocavam as suas roupas e entravam no templo? But now you've been baptized into Christ and you have put Christ on as your priestly clothes. Vocês foram batizados e
colocaram Cristo sobre vocês como suas roupas. And now you can serve him in his temple, the church. E agora vocês podem servi-lo no seu templo, a igreja. Look at Colossians chapter 2, verse 11 and following. Colossenses 2, a partir do versículo 11. He says, "In him you were circumcised in the putting off of the sinful nature, Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne." Now, in the real world, circumcision is the cutting away of skin. No mundo de hoje em dia, a circuncisão é você cortar um pedaço de pele. But in the spiritual world, circumcision is the cutting away of sin. Mas no mundo espiritual, circuncisão é você cortar o pecado. The text says, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Não por intermédio de mãos, mas pela circuncisão de Cristo, Having been buried with him in baptism, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, and raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Now, when you are baptized, you are putting your faith in the working of God. Quando você é batizado, você está colocando a sua fé no trabalho de Deus. God is doing many things at the moment of your baptism. Deus está fazendo muitas coisas no momento do seu batismo. And you are trusting God to do those things. E at você that está moment. confiando que Deus vai fazer essas coisas naquele momento. He explains this in the following verses. E ele explica aqui nos versículos seguintes. He says, when you were dead in your sins and the circumcision of your sinful nature, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, then he made you alive together with Christ, vos deu vida juntamente com Ele, having forgiven us all of our sins. perdoando todos os nossos delitos. Now, remember the passage that said, go make disciples, Lembra daquela passagem que fala, vá fazer discípulos, and then it told you how to make the disciples by baptizing them and teaching them. e aí nos mostra como fazer discípulos, batizando e ensinando. Remember the other passage that said, be filled with the Spirit, Lembra aquela outra passagem que fala, sejam cheios do Espírito, but then it told you how to be filled by speaking and singing and making melody and all those other things? e depois nos ensina como ser cheios, falando, cantando e fazendo melodia. This passage in Colossians 2 is similar. Look very carefully with me. Open your Bible because I don't have it on the screen. Essa passagem em Colossenses 2 é muito semelhante. Abra sua Bíblia aí porque eu não tenho um slide. The main verb in this passage is at the end of verse 13 where he says, he made us alive with him. He made us alive. Colossenses 2:13, versículo 13. O principal ali está no versículo 13, onde ele fala que os vivificou com Cristo. This is the main verb. He made us alive with Christ. Esse é o verbo principal, nos vivificou com Cristo. Now, in making us alive, what did he do? Agora, nos vivificando, o que é que ele fez? What was God doing? We were putting our trust in God to work. What was God doing? Nós estávamos confiando que Deus faria algo. O que é que ele estava fazendo? Number one, having forgiven us of all of our trespasses. Número 1, ele perdoou todas as nossas transgressões. So when we were being baptized, God was forgiving us. Então, quando estávamos sendo batizados, Deus estava nos perdoando. Then he says, number two, having canceled the bond of debt that was against us, that was contrary to us. Número 2, ele continua falando, cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Now this bond of debt, this what was it in Portuguese? Escrito. Escrita de dívida. That is not referring to the Old Testament law in this passage. Não está falando aqui sobre a lei no Velho Testamento. This word in Greek means a debt note, like you would get at the bank if you borrowed money and you were in debt. Isso aqui significa como se você fosse emprestar um dinheiro do banco e você tinha uma nota lá no banco que você estava devendo. And this is talking about your debt to God. Ele está falando aqui sobre a sua dívida.
para com Deus. The debt that you could never pay by yourself. A dívida que você não poderia nunca pagar. And he's saying that at the moment of your baptism, E ele está dizendo aqui que no momento do seu batismo, God forgave your sins, Deus perdoou os seus pecados and he took your debt note, e ele pegou aquela nota de dívida que você tinha and he wrote paid in full, canceled on it. e ele escreveu cancelado. And then the third thing it says is having nailed it to the cross. E a terceira coisa que fala é He took, pregou-a na cruz. he took your debt note Ele pegou a sua nota de dívida and he nailed it to the cross and said paid. e pregou essa nota na cruz e escreveu pago. Now it says there that your debt note was contained in the ordinances, Mas lá fala que essa nota de dívida que você tinha consistia em ordenanças. and the reason it says that is because you had violated those ordinances of the law. E a razão que isso escreve é porque você tinha violado essas ordenanças da lei. You had disobeyed the commandments of God. Você havia desobedecido os mandamentos de Deus. You had sinned, and that's why you had this debt note that you Você, couldn't pay. você pecou e por isso você tinha essa nota de dívida que não podia pagar. So when he made us alive with him, number one, he forgave us. Então, quando ele nos vivificou, número 1, ele nos perdoou. Number two, he blotted out our debt note or canceled our debt note. Número 2, ele cancelou a nossa nota de dívida. Number three, he nailed it to the cross. Número 3, pregou essa nota na cruz. Number four, in the next verse it says he despoiled the principalities and powers. Número 4, no versículo 15, despojou os poderes e as autoridades. That means you used to be in the control of the demons, Isso significa, antes você era controlado pelos demônios. but at the moment of your baptism, God reached in and got you and pulled you away from them. Mas no momento do seu batismo, Deus pegou você e tirou desse poder. As it says in Colossians 1:13, Como fala lá em Colossenses 1,13, he delivered us out of the power of darkness ele nos tirou do império das and trevas translated us into the kingdom of his dear Son. e nos transportou para o Filho do seu amor. So he despoiled the principalities and powers by taking you away from them. Então ele despojou os poderes as autoridades, retirando você do meio deles. And then he triumphed over them, E ele triunfou sobre eles. just as in the Roman times when an enemy was defeated, they led them in a parade of victory, a parade of triumph, the defeated enemy prisoners. E assim como lá no Império Romano, quando alguém era vencido, eles capturavam essa pessoa e desfilavam essa pessoa no meio do povo. So in verse 12 and 13, when it says you're baptized through faith in the working of God, Então, no versículos 12 e 13, quando fala que fomos batizados através da fé no poder de Deus, what you're trusting God to do at the moment of your baptism o que você está confiando que Deus faça no momento do seu batismo is to forgive your sins, é perdoar seus pecados, mark your debt note canceled, marcar aquela nota de dívida que você tinha cancelado, nail the paid debt note to his cross, colocar essa nota na cruz, remove you from the grasp of the demonic powers, tirar você do poder dos demônios and lead the demons away in triumph. e triunfar no meio dessa vitória. This passage teaches that God does that every time a single person is baptized. E essa passagem ensina que Deus faz isso This is, todas as vezes que alguém é this is batizado. why baptism is such a great mystery, Por isso que o batismo é tão grande mistério, because God is working at that moment. porque Deus está trabalhando naquele momento. Okay, we've talked quite a while. We've got a whole lot more to go. Let's have some perguntas. Falamos bastante aí, vamos ter umas perguntas. The Ethiopian eunuch in Acts chapter 8 was a proselyte, a Jewish proselyte. Aquele etíope lá em Atos 8 era prosélito. He was a person from another nation who had become a Jew.
Ele era uma pessoa de uma outra nação que havia se convertido ao judaísmo. And he had been to Jerusalem to the Jewish feast to worship. E ele estava lá em Jerusalém para adorar naquela festa. So he was what the Old Testament would call a proselyte. He was a Jewish convert. Então ele era o que a Bíblia chama de um prosélito, uma pessoa convertida ao judaísmo. Unlike him, Cornelius was just a pagan who was not converted to Judaism. Cornélio era um pagão, ele não era convertido ao judaísmo. But he did believe in the true God. Mas ele acreditava no verdadeiro Deus. And Cornelius would have been more like Job in the Old Testament, who was not a Jew, but was an Edomite, but he believed in the true God. E Cornélio talvez fosse semelhante a Jó no Velho Testamento, que não era judeu, mas acreditava no verdadeiro Deus. The question we need to ask first is, why were they baptized? A pergunta que nós sempre devemos fazer para essa pessoa é por que foram batizadas. Remember that in all of the passages after Acts 2:41, Lembre-se que todas as passagens depois de Atos 2:41, that baptism is a response to the gospel message. batismo é uma resposta à pregação da mensagem. Now, when the true gospel message is preached, Quando a verdadeira mensagem do Evangelho é pregada, baptism is also preached, batismo também é pregado. and the purpose of baptism is made clear. E o propósito do batismo é feito muito claramente. Those who accept the message and understand the message Aqueles que aceitam a mensagem are baptized in são response to the batizados message. em resposta à mensagem. Now, in Romans 6, verse 17, Romanos 6:17 it says you obeyed from the heart that form of teaching. fala: vocês obedeceram de coração aquela forma de doutrina. The only way you can obey from the heart is to obey with understanding the message, the E form. a única maneira que você pode obedecer de coração é obedecer com entendimento. Now, in the evangelical world, No mundo evangélico, the people are regularly taught as pessoas são muito comumente ensinadas that they are saved by trusting in the Lord before they are baptized. que são salvas por obedecer, por ter fé no Senhor Jesus antes do batismo. In fact, they are taught that baptism is a meritorious work, Elas são ensinadas que o batismo é uma obra and that it has no part in the salvation of the soul. e que não tem nada a ver com a salvação da alma. They are taught to say a prayer for their salvation. São ensinadas a orar por sua salvação. Lord Jesus, I'm a sinner. Senhor Deus, eu sou um pecador. I want you to come into my heart and be my Savior at this moment. Quero que o Senhor entre no meu coração e seja o meu Salvador neste momento. And when they pray that prayer, they are taught that their sins are forgiven and they're saved. E quando oram esse tipo de oração, são ensinadas que seus pecados são perdoados e são salvas. Then these preachers encourage them to go find a church and be baptized to join the church. Aí esses pregadores encorajam essas pessoas a encontrar uma igreja e se batizarem para pertencer a essa igreja. These people have been baptized, but they have not obeyed the true gospel message from the heart. Essas pessoas foram batizadas, mas não aceitaram a verdadeira mensagem do coração. They have not understood God's plan for salvation and responded to that plan in baptism. Não entenderam a mensagem de salvação de Deus e responderam a essa mensagem. Remember that New Testament baptism is for the forgiveness of sins. Lembrem-se que o batismo no Novo Testamento é para o perdão dos pecados. Okay, and it is to be baptized into the death of Christ. E é para ser batizados na morte de Jesus. And all the things we just studied in Colossians when it cancels your debt note. Tudo aquilo que nós vimos, né, quando cancela a nossa dívida. So I would advise this person, if I studied with them, that they really needed to understand it correctly and be baptized with the right understanding in their heart. Se eu estivesse estudando com uma pessoa assim, eu ia perguntar muito bem isso, para ter certeza de que ela entendeu de coração. To illustrate this in a ridiculous way, Para ilustrar isso de uma maneira ridícula, what if I had been walking by the swimming pool out here one day,
se eu tivesse andando aqui perto dessa piscina and I had fallen in the swimming pool like this and was immersed e eu caísse dentro da piscina e fosse imergido because I wanted to go swimming? porque eu queria nadar, Or what if somebody pushed me in and I went under? ou se alguém me empurrou e eu caí e fui imerso, Can I consider myself to have been baptized? será que eu posso considerar que eu fui batizado? No, because the intentions of my heart were not right. Não, porque as intenções do meu coração não eram as corretas. And it was not based upon the understanding of the gospel message. E não foi feito de acordo com o entendimento da mensagem do Evangelho. Não há nada mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Sim, do que ter comunhão. Não há nada mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Pois não há nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. O amor de Deus nos une nessa tão doce comunhão. Sim, nessa doce comunhão. O amor de Deus nos une nessa tão doce comunhão. Pois não há nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Oh,